Boa tarde, eu me chamo Aline Cristina Mendonça Borges, sou discente da disciplina de Eletricidade e Eletrotécnica, ministrada pelo docente Márcio Vilela. Esse é o segundo trabalho, um trabalho de simulação no CAD Simul, e ele vai ser parte da segunda nota da disciplina. Então, esse é um circuito de comando que usa duas botoeiras, uma para iniciar e a outra para encerrar o processo. O processo ele vai fazer com que um contator principal seja acionado por 5 segundos, em seguida desligado por 10 segundos, de forma que esse ciclo se repita até que a botoeira de desligamento seja acionada. Então, vamos simular. Para simular, eu venho aqui em cima e simulo. E aí, para começar a simulação, eu preciso ligar aqui o botão de liga. Então, a luz vai ficar ligada por 5 segundos. Aqui dá para ver pelo temporizador. E depois de 5 segundos, ela vai apagar durante 10 segundos. E depois de 10 segundos, ela é acionada novamente. Então, esse vai ser um ciclo de 5 segundos ligado, 10 segundos desligada, até que eu acione o botão de desligamento. Então, quando os dois botões são externos, eles permitem a passagem da corrente elétrica até o contator 1. E esse é o primeiro passo para acionar o circuito. O Q1 ele é um contator auxiliar. Quando B1 e B2 são pressionados, Q1 é acionado. Uma vez acionado, o Q1 se autossustenta. Isso significa que mesmo depois de soltar os botões de B1 e B2, o Q1 continua alimentando graças ao seu próprio contato fechado no circuito. Esse autossustento mantém o circuito em operação enquanto o Q1 está acionado. Assim que o Q1 é acionado, o temporizador D1 começa a contar 5 segundos. Após 5 segundos, o contato de D1 se fecha, e aí quando o D1 se fecha, ele permite que o avanço do circuito para a próxima etapa, que libera a corrente para o temporizador de D2. Assim que D1 ativa o próximo estágio, o temporizador D2 começa a contar 10 segundos. Depois desses 10 segundos, o contato de D2 se fecha. Quando o D2 se fecha, o circuito agora permite o acionamento do contator K2. E o K2 ele é o contator principal do processo. Então, quando o contato de D2 se fecha, o K2 é acionado. Isso diminui que o processo ou ciclo da contagem chegou ao final. O acionamento de Q2 pode ser usado para iniciar a próxima etapa de um processo ou para indicar que o ciclo foi concluído. Nesse caso, ele vai indicar a próxima etapa do ciclo, sabe? B1 e B2 são pressionados, que aciona K1. Resumindo, o funcionamento B1 e B2 são pressionados acionando K1. K1 ativa o temporizador D1, que começa uma contagem de 5 segundos. Após 5 segundos, D1 se fecha, ativa D2, e D2 começa uma contagem de 10 segundos e no final começa o ciclo novamente. Então, o fechamento do contador D2 permite o acionamento do K2, diminuindo o fim do processo. Então, esse circuito funciona em uma sequência temporalizada. Ele primeiro espera 5 segundos, depois 10 segundos, e aí depois esse ciclo começa novamente até que eu acione o botão de desliga aqui. E aí acaba o circuito. E foi isso o trabalho.